Qual que é a beleza da hipótese siluriana? Que ela vai forçar você a pensar fora da caixinha. Você tem que pensar mais em coisas, em tecnoassinaturas que sejam não intencionais e de longa duração. Por quê? Porque é a única coisa que poderia ficar. E aí você entra ali de novo no Fermi, no paradoxo de Fermi. Porra, se tem muita estrela, se tem muito planeta, se tem muito tudo, por que há tanto silêncio? Se a vida inteligente, matematicamente diante dos grandes números, deveria em tese ser comum, por que a gente não acha? Por que a gente não chega em lugar nenhum para ela? E aí você tem uma outra resposta possível, que é a escala temporal. Talvez a maior contribuição da hipótese siluriana é a gente começar a questionar também a escala temporal. Talvez o que seja tão raro não seja a vida em si, seja a evolução de certas vidas até certos pontos conseguir ser coeva em escalas que são ainda maiores fora da Terra. Porque quando a gente pensa na escala geológica da Terra, nós estamos pensando em 4,5 bilhões de anos. Um pouco para mais, um pouco para menos. Tem teorias hoje que aumentam um pouco, diminuem um pouco. Mas quando a gente pensa no universo, nós colocamos 14 bilhões de anos a mais aí, né? Você tem gente, vamos colocar ali, de 14 a 18. Ou seja, pelo menos 3 vezes mais do que a vida na Terra você tem de universo. Nesse período, você teria a formação de outras galáxias, de outros sistemas estelares e outros planetas que já podem ter tido seu ciclo completo e terem sido destruídos por uma supernova, e terem sido destruídos por um magnetar, e talvez a resposta de por que não esteja na escala geológica. Outra coisa que você vai pensar é que a gente tem que pensar não só naquilo que é a vida na Terra, mas tudo quanto é tipo de vida que já teve na Terra, e não só a vida na Terra hoje. Por quê? Porque a gente pensa, muitas vezes, quando a gente vai procurar lá fora, em pensar nas mesmas assinaturas que a gente tem atualmente. Por que a gente pensa em CO2? Porque a gente queima combustível fóssil baseado em carbono que virou petróleo. Não necessariamente em outras formações, em outros negócios, pode ser uma queima gigantesca de silício, que gera uma outra coisa. Então, qual que é a busca? A busca é de equilíbrios químicos impossíveis. Você não busca mais simplesmente as mesmas assinaturas que você busca na Terra. Você busca qualquer tipo de equilíbrio químico constante que seja pouco factível, que seja antinatural, que se mantenha sendo que ele não deveria se manter. Que aí você aumenta também as possibilidades do que é essa vida. Exatamente. Exatamente. Porque aí já tá saindo do paradigma, talvez até mesmo de uma vida feita de carbono. Igual Exatamente. E outra coisa, a gente não pode pensar, por exemplo, sequer que a nossa Terra, que a nossa própria existência, seja a única existência de vida que já teve na Terra, porque a gente sabe que não é. Nessas outras existências de vida que a gente teve na Terra, a gente teve climas completamente diferentes, com concentrações de ozônio, de oxigênio, de gás carbônico, de hidrogênio na atmosfera, muito diferente das nossas. Por exemplo, na época dos dinossauros, a concentração de oxigênio na atmosfera era muito maior. Tanto que os bichos ser grande, uma das justificativas que a gente tem era essa maior concentração de oxigênio na nossa atmosfera. Se a gente só procura por assinaturas que são análogas às que a gente tem hoje, a gente deixa de considerar essas outras assinaturas. E essas outras assinaturas, por sua vez, vão gerar outras manifestações químicas que nos levem a crer existência biótica, entende? Então é nesse sentido que ele está trabalhando com equilíbrios químicos, entre aspas, impossíveis, equilíbrios químicos não naturais, que se mantêm, apesar de não se manter. Se a gente tinha esse tanto de oxigênio e a camada fosse mais permeável, a tendência é que com um tempinho tivesse cada vez menos até que ele chegasse num outro ponto de equilíbrio qualquer que seja mais natural ali, beleza? Se ele está se mantendo ao longo do tempo é porque tem algo acontecendo ali. Tem um outro ciclo biótico qualquer que está fazendo a expulsão de outros elementos que estão se conjugando com aqueles elementos e mantendo aqueles elementos que, em tese, não deveriam estar. Então você tem uma outra forma de correr atrás. E aí vem os problemas, né? Qual que é o problema? A primeira crítica mais forte que tem é a ausência total de qualquer artefato inequívoco, de qualquer microchip É o grande fossilizado. problema, na verdade, é o grande problema, né? Não
existe nenhuma ferramenta que seja claramente, manifestamente antiga que permita isso, tá? Você tem a outra questão também, que é a própria questão do combustível fóssil. Qualquer civilização industrial vai precisar de um combustível. Nós queimamos combustível fóssil. Eles usaram o quê? Onde que estão esses resíduos? O que aconteceu? Era para ter alguma coisa, né? Era para ter alguma exploração nesse registro. Nós temos uma biosfera, entre aspas, intacta. Em que sentido? Você não tem evidência de uma extinção em massa no passado que seja antropogênica ou alienogênica, comparável às que nós estamos a ponto de causar agora. Por mais que a gente possa vislumbrar para o passado, inclusive para algumas das... Assim, a gente já teve vários eventos de extinção em massa na Terra, né? Agora eu não lembro se são 5 ou 6 que a gente já teve no passado. Há pouco tempo atrás, um desses eventos que meio que não tinha muita explicação, descobriu-se que uma supernova próxima o bastante explodiu numa outra, dentro da nossa galáxia, um pouco mais distante, nesse mesmo momento. E que essa supernova poderia ter prejudicado a nossa atmosfera e ter causado um efeito estufa dentro da nossa atmosfera que levasse a esse evento de aniquilação total. Mas isso não é alienogênico, isso não é uma civilização que está criando. Mas só começar a pensar nisso agora. Por quê? Por causa desse tipo de vislumbre científico. Isso não seria pensado até muito pouco tempo atrás, mesmo com as nossas pesquisas já tendo evoluído na parte da astrofísica, tô falando da década de 70, década de 80, década de 90, se não fossem estudos como essa hipótese, você entende? Por quê? Porque ela permite a gente pensar fora da caixinha. Ela permite a gente mais importante ir do que pra fora. hipótese, na verdade, mais importante do que saber se teve essa vida são os desdobramentos filosóficos e científicos a partir da possibilidade dela. Exatamente. A beleza da hipótese siluriana não é a hipótese siluriana. A beleza da hipótese siluriana não é que a gente esteja mais perto ou mais longe de encontrar uma civilização reptiliana do Dr. Who. A beleza dela é que a partir dela, ela virou uma ferramenta heurística. Ela se tornou algo que nos obriga a pensar de forma mais criativa e mais crítica, tanto quando a gente pensa dentro do nosso planeta, quando a gente pensa para fora do nosso planeta. Ela desafia o nosso antropocentrismo. Ela nos faz questionar o tempo todo, primeiro, da nossa não permeabilidade, que a tendência da nossa civilização é de ser apagada dos registros geológicos do planeta em longa data, a não ser que a gente consiga, como civilização, mudar muitas coisas, até porque, como civilização, a gente está trabalhando diretamente para nos apagar dos registros do planeta. Com certeza. Porque o período, né, o nosso momento antropos aqui, a gente está cada vez mais destruindo o planeta para além de reversibilidade, mas mais do que isso ela faz a gente se perceber como algo pequeno numa escala infinitamente maior do que a gente, e faz a gente pensar que para a gente conseguir adentrar nesse tipo de escala, a gente não pode pensar no nosso umbigo só. Então, pra mim, cara, a grande beleza dela é que ela é a ferramenta científica mais baseada em alteridade que a gente já criou. A partir de dois brother mega nerd discutindo Dr. Who e homenzinho britânico mal vestido de alienígena, porque venhamos e convenhamos, Dr. Who começou a ter mais orçamento faz pouco tempo. Se você pega os Dr. Who antigo, meu irmão, Mas esses seriados antigos, cara, é muito complicado revisitar. A minha mãe era apaixonada por Perdidos no Espaço. Uhum. Apaixonada. Assistindo na infância. Danger, Will Robinson. Aí eu lembro que eu fui assistir, cara, eu desconecto muito, porque é o zíper do monstro do Power Ranger. Uhum. E Dr. Who tem, tipo... o próprio Arquivo X, às vezes, tem algumas coisas. Não, tem, mas eu falo assim, porra, se Star Wars, Star Trek, tudo isso, quando você já olha os primeiros, já dá aquela... exatamente. Já dá aquele rancinho. Uncanny Valley ali.
Saca? Imagina Doutor Who, que é da BBC, venhamos e convenhamos, a BBC nunca gastou com a sua subdivisão de ficção científica com certeza. 1/10 do que americano gastava. Então, Doutor Who, assim, é garagem, né? O começo do Isso me Doutor lembra Who, assim, é muito garagem. Eu tentando assistir Star Trek antigo. É difícil Não demais. conseguiu. Não consegui. O novo até consigo. Eu gosto. Eu gosto muito de Star Trek e eu, obviamente, gosto mais do novo do que... Assim, do novo, vamos colocar ali, né? De Deep Space Nine pra frente, novo, né? Nós não estamos falando necessariamente do que está sendo lançado agora. Nós estamos falando daquilo que a gente teve acesso quando TV a cabo começou a ser algo mais... O que acontece? Quando você tem 40 anos, um novo, pode ser 20 anos. Sim. Pode ser 30 anos. O novo é os Simpsons na TV. É os Simpsons na TV, Então, assim, nós estamos falando de novo, pero nem tão novo assim. Porque pro jogo, igual esses dias alguém chegou e comentou lá um negócio. Eu vi um vídeo engraçado de uma menina que chega num bar e fala assim, eu quero uma cerveja. Não, mas só podemos vender pra quem tem 18 anos. Aí a menina, pois eu tenho 18 anos. Aí a pessoa, meu Deus. Enfim, então... No nosso caso, nós temos 18 anos 2 vezes. Exatamente. E estamos indo pra terceira. Se conseguirmos. Se tudo der certo. Se tudo der certo. A outra opção é pior. Com certeza. A outra opção é pior.